Vamos começar oficialmente esse evento, essa super aula, reta final para o TJ de São Paulo, como garantir a sua aprovação faltando 80 dias. Eu vou mostrar o verdadeiro plano de reta final, que esse plano, inclusive, foi o que garantiu a minha aprovação no primeiro concurso, nesse concurso que é o irmão gêmeo do TJ de São Paulo, que é o Ministério Público de São Paulo, tá bom? Se você está estudando para o TJ, já entenda, você está pronto, está pronta para o Ministério Público de São Paulo também, que provavelmente já vai acontecer no ano que vem. Dá para você praticamente emendar esse concurso. Ó, o plano secreto. Primeira coisa, eu fiz um vídeo aqui, que era os segredos do TJ de São Paulo. Até recomendo que você veja, tá bom? Mas esse daqui, nesse momento, pela urgência, é mais importante. E eu mostrei o plano secreto para você esgotar o edital do TJ de São Paulo 3 vezes até a data de prova. E assim, ó, faz uma semana que eu fiz esse vídeo, tá? Então, na prática, se você seguir esse planejamento aqui, que eu vou mostrar para você esse planejamento secreto, que está disponível dentro do nosso curso também, só com isso, estudando 2 horas por dia, você vai esgotar 3 vezes o edital, coisa que em um cursinho tradicional você vai demorar, assim, pelo menos 1 ano e cacetada, mais ou menos isso, certo? Mesmo estudando poucas horas por dia, estudando 2 horas por dia nos dias de semana, 4 horas por dia nos finais de semana, e ainda revisando dificuldades, tudo mais, espaço para simulado e tudo mais que eu mostrei para vocês no planejamento, tá? Esse daqui é o planejamento, ó, planejamento de uma pessoa muito ocupada, 2 horas por dia, tá vendo aqui? Então, é totalmente possível. E por que que é possível, gente? Porque eu sempre estudei evitando desperdícios. O nosso curso, ele é voltado para que você tenha praticidade. Eu só indico o que eu usaria para estudar. Esse concurso do TJ de São Paulo, na minha visão, é o concurso de tribunal mais fácil do Brasil para você absorver o conteúdo. Ele é totalmente voltado para a legislação, as matérias básicas são mais rasas, bem mais rasas do que a FCC, isso torna a prova muito competitiva, mas é bom para quem está iniciando, porque você tem muito mais chance de dominar o conteúdo em pouco tempo. Faz sentido? Assim, ó, dá uma olhada nesses números, como que é totalmente possível você esgotar 3 vezes até a data da prova. 7 horas de direito na semana, certo? O nosso material enxuto na parte de direito, ele tem 294 páginas. Se você pensar que em um mês tem 4 semanas, você vai estudar 28 horas, você faz uma divisão simples aqui, ó, 10 páginas por hora estudadas, você vai esgotar o edital em um mês. Cara, é totalmente possível, uma página e pouquinho, certo? É totalmente possível. Isso daqui é um número frio, mas que dá a dimensão para você como é totalmente possível você estudar essas 3 vezes todo o conteúdo do edital. Ponto, certo? Mas ainda, na minha visão, existe uma forma de estudo ainda mais efetiva para essa reta final, beleza? Ela é até um pouco mais arriscada, mas faz total sentido para você nessa reta final. E eu detalhei isso no nosso plano de emergência do TJ de São Paulo, que eu já até fiz uma live superficial sobre ele, mostrando todo o documento, fiz, né, tipo, liberei o documento também completinho para vocês dentro do curso, vocês têm acesso a isso hoje, e é isso que eu vou mostrar para vocês aqui. E mais do que isso, ó, eu também criei um cronograma que eu já vou mostrar para vocês aqui. Beleza? Eu estou só dando um spoiler para vocês aqui que eu vou mostrar na tela, na prática, como que você vai executar isso. Para quem que é essa estratégia emergencial de estudos do TJ de São Paulo? Ela é indicada principalmente para quem tem menos de 80% de aproveitamento nos simulados, ou para quem está começando agora e nem sabe qual que é o seu aproveitamento. É a sua melhor chance. Agora entendo, ó, isso eu troquei ideia muito com a galera do VIP, que já está no nível mais avançado, que já tem uma carga horária maior, já está estudando para esse concurso, para outros concursos e agora fez uma transição. Se a pessoa está fazendo 85, 90, 95% de aproveitamento nos simulados, você tem que ter confiança e continuar com o seu estudo do jeito que está. Faz sentido? O que está dando certo tem que ser mantido, tá? Então, se você está nesse nível, cara, você pode manter, só que assim, eu também daria uma olhada nesses conceitos aqui, porque eu faria um esforço extra, tá? Principalmente se você está um acerto muito legal e tem 6 horas de estudos, por exemplo, eu diminuiria a minha carga horária nesse planejamento para 4 horas e colocaria aqui 2 horas fazendo essa estratégia emergencial também, que vai ser um grande reforço para te dar um gás nessa reta final ainda, tá bom? Ó, é um hack simples, cara. Simples e efetivo. A simplicidade sempre vence, gente. E com esse hack, inclusive, eu consegui a aprovação no concurso do MPT, que é o concurso, acho que um dos mais difíceis do Brasil, tem juiz que larga para fazer, e eu passei na primeira fase estudando, cara, 1 mês e com folga ainda, tá? O que você tem que fazer, gente? Você vai pegar as últimas provas do TJ de São Paulo. O TJ de São Paulo ele é perfeito para fazer essa estratégia, porque sempre tem concurso, né? Antigamente tinha o concurso de capital interior, sempre iguais, e
tinha prova, assim, tipo, a cada ano, e sempre mantendo ali de uma prova homogênea. Então faz total sentido você olhar para o que eles cobraram nessa prova e utilizar isso como mapa da mina para você direcionar seus estudos. Você precisa entender a lógica da lei de Pareto, que é a regra 80-20, eu vou me aprofundar nisso aqui, tá bom? A lei de Pareto é aquela regra 80-20, para o concurseiro, já adiantando para vocês, significa que se você dominar 20% do edital, 20% de cada matéria ali, você já consegue 80% de aproveitamento, porque eles tendem a repetir os mesmos temas nas questões. Isso daqui é estatística, certo? E a engenharia reversa. A engenharia reversa é um estudo com questões. Não é só fazer questões de forma aleatória. É você estudar o pano de fundo daquela questão, desmontar o problema e remontar. Sabe, igual o Lego. Você desmonta o Lego e começa a remontar e você começa realmente a entender, inclusive, matérias que são mais difíceis para você. E entendo, ó, com esse banco de questões aqui que eu separei para vocês, se você fizer 10 questões por dia com essa dinâmica até o final do planejamento aqui, até a data da prova, na prática você já vai ter esgotado tudo que a gente tem aqui. Porque em algumas questões dessas 900 aqui do banco que eu separei, você vai ter que eliminar e eu vou te mostrar como. E olha aqui, eu criei também um cronograma para você fazer esse planejamento, tá bom? Ó, eu recomendo que você, no mínimo, faça isso daqui que eu estou mostrando. Nesse momento, é momento de priorizar o seu estudo, de priorizar a transformação que você vai ter na sua vida, e vai valer a pena. Você vai ter uma recompensa de um salário muito acima da média, estabilidade, tudo que você sempre sonhou. Eu recomendo que você tenha pelo menos 4 horas de estudos, que você estude com o nosso cronograma perfeito, perfeito para você, personalizado, certo? Com 2 horas, e que você faça 2 horas só com essa estratégia de reta final que eu montei. Se você não tiver como colocar mais do que 2 horas, esquece aqui o cronograma perfeito e você vai estudar só com Pareto reta final. Faz sentido? Eu vou detalhar tudo isso daqui para vocês, tá bom? Para quem ainda não se inscreveu no TJ de São Paulo, entenda que essa é a melhor oportunidade para você garantir sua aprovação, principalmente para iniciantes, viu? Iniciantes têm uma chance real de aprovação nesse concurso, igual eu tive no primeiro concurso que eu fiz. Saiu o edital, cara, 855 vagas para todo o estado. E lá, mais do que isso, tem 6.074 cargos vagos. Eles acabaram de nomear 99 pessoas no antigo concurso do TJ São Paulo interior. Olha o número que tem de nomeação. O que te impede de passar entre esses cargos aqui? Eu projeto que eles vão chamar mais do que 2.000 pessoas para esse concurso, nos 2 anos de validade. Isso é totalmente possível porque a lista roda também, tá bom? Tem uma rotatividade muito grande nesse cargo, porque as pessoas seguem essa estratégia que eu estou mostrando para você, veem que é possível passar em concurso e começa a fazer concurso para juiz, começa a fazer concurso para Tribunal Federal, que tem uma remuneração maior, e acaba rodando a lista de escrevente. Legal? Isso aqui é estatística, gente. Você pode olhar dentro dos números anteriores dos concursos, você vai ver isso. Salário inicial de 6,5 pau. Quem ganha 6,5 pau na sua cidade? Alguém ganha? Alguém conhece alguém aqui de nível médio, que esse concurso aqui nem exige faculdade, gente, que ganha isso? Não existe, entendeu? Isso aqui é o custo-benefício do concurso. Provas, dia 31/10, 80 dias. Conteúdo exigido, perfeito para iniciantes. Eu falei para vocês que, na minha visão, por causa do número de vagas e pelo perfil de prova mais raso, esse é o concurso mais fácil do Brasil. E não significa que é totalmente fácil passar, mas é simples, é você entender esses conceitos. É muito mais fácil você fazer 90% no TJ de São Paulo nesses 80 dias do que fazer 70% no TJ do Rio de Janeiro. No TJDFT, que tem um conteúdo muito mais denso, entendeu? E é um concurso que transcende a própria existência, como eu falei para você. O que isso significa? Ele vai além dele mesmo, ele é a base de todos os concursos bons de tribunais. É o primeiro passo que você tem que dar, inclusive, vai sair a Polícia Civil de São Paulo daqui a pouco também, você tá pronto, tá bom? E, gente, ó, eu sei que tá muita gente desesperada aí porque saiu o edital. Quem tá desesperado? Quem tá desesperada? Manda mensagem aqui, quero saber agora. Qual que é o salário inicial? Uma coisa para você falar sobre motivação, que foi o que falaram aqui, ó. Salário inicial lá, R$ 6.500 para o cargo de nível médio. Só que assim, eu sempre conto, eu tenho vários amigos lá que são escreventes, um cargo de escrevente mesmo, que ganham, na prática, R$ 20.000. Por quê? Muitos, inclusive, entraram lá, só tinham um nível médio, se formaram em Direito depois. Tinha um amigo meu que já era formado em Direito quando entrou, e lá tem uma carreira ótima, exclusiva para servidores na prática, tá bom? Que você pode trabalhar como assistente, assessor de juiz, de desembargador. Pô, são 394 desembargadores, gente. Se você pensar que cada um tem 4 assessores, faz as contas. Quantos cargos tem lá? É uma realidade totalmente possível para sua carreira. E se você entra nesses cargos, o seu salário vai para quase 20 pau. Olha isso, e você tem que mentalizar isso, cara, porque é totalmente possível, e a gente falou sobre isso bastante nas lives aqui, que quando saiu o edital. Depois, se você tiver curiosidade, dá uma olhada nisso, que vai te animar. Beleza? Ó, e eu quero mostrar com isso, ó, que com esse salário inicial aqui, olha quanto que você vai perder se você não se jogar de cabeça nesse concurso.
Se não vai pela dor, se não vai pelo amor, vai pela dor, gente. Se você não consegue se animar olhando para o salário, olha quanto que você vai perder aqui em 2 anos que você não tomar posse nesse cargo. R$ 175 mil. Calcula aí, 6.500 vezes 13, mais terço de férias, não sei o quê, dá R$ 175 mil em 2 anos é o que você vai perder para esse concurso, certo? E vale a pena você se jogar. Faz sentido para você? Vale a pena, gente, ó. É possível ser aprovado no TJ de São Paulo começando agora? Quero saber. Digita 1 se você acha que é possível, digita 2 se você acha que é impossível. Quero saber a opinião de vocês aqui. Eu já dei a letra para vocês aqui que eu acredito que é totalmente possível. Pô, eu fiz isso, né? Eu seria contraditório se eu falasse que não. Ó, gente, é possível, tá? Já dando um spoiler para você aqui, lembre-se disso que eu estou falando e depois você vai poder conferir depois da prova. Você fica se limitando achando que não é possível e você vai ver um monte de história de um monte de gente que começou agora e passou assim como eu fiz. E você vai ficar chupando o dedo se você não colocar na sua mente que é possível e se jogar de verdade nos estudos. Porque é muito fácil você falar que não é possível e ficar, não, tipo, agora não dá tempo de me esforçar, 80 dias, nossa, 80 dias é muito esforço. Melhor eu voltar para minha vida aqui e assistir Netflix. Você vai se arrepender dessa decisão. Eu estou falando sério para você. Quer transformar sua vida? Você é o primeiro que tem que acreditar. E eu estou mostrando aqui para você, eu vou mostrar todos os fundamentos para mostrar para você que é possível. E todo mundo que está falando que é 2 aqui, que não dá tempo, continua comigo aqui até o final, que eu vou perguntar de novo no final, tenho certeza que vocês vão mudar de opinião. Ó, meus objetivos, mostrar que a única forma de garantir sua aprovação no TJ de São Paulo, mesmo que você esteja começando agora, é com estudo personalizado e estratégico, e é possível esgotar todo o edital uma vez por mês e ainda ir além, executando essa estratégia de reta final, seguindo o passo a passo que eu ensino para você na aprovação ágil, beleza? E que eu vou mostrar de lambuja para você aqui, então fica comigo, ó. Qualquer pessoa pode ser aprovada em qualquer concurso, gente, sem entender esses fundamentos aqui. Eu vou mostrar isso na prática para você, porque se eu conseguir, você também consegue, tá? Não sei se todo mundo me conhece aqui, eu vou me apresentar rapidamente, porque eu não gosto de ficar falando muito sobre mim aqui, mas eu gosto de falar isso para que você entenda que, cara, não sou uma pessoa excepcional, eu estudei a vida inteira em escola pública, não sabia estudar, só cabulava a aula, eu estudava muito pouco. Quando eu cheguei na vida adulta, tive uma cobrança disso, porque eu não sabia estudar, não tinha currículo, tentei procurar uma vida profissional, não conseguia, olhava para as pessoas com nível superior aqui da minha cidade, elas ganhavam R$ 1.500, e tive um grande trauma procurando emprego legal, não conseguia, porque sempre tinha gente indicada na minha frente, decidi estudar para concurso, porque eu já sabia que ali era o único lugar em que eu poderia realmente dominar aquele conteúdo e passar na frente das pessoas que estavam na minha frente, nas empresas e tudo mais por causa de indicação. Em uma decisão, dentro do trem, voltando de uma entrevista, eu decidi fazer cursinho e então entrei na faculdade de Direito só para isso e passei em 10 concursos de áreas diferentes, sem fazer cursinho, em apenas 3 anos. Meu último cargo foi de analista judiciário e eu ganhava praticamente R$ 19 mil. E é isso que eu quero mostrar para você, que esse concurso aqui, ele vai te dar essa mesma oportunidade que eu tive. Você não precisa parar nos R$ 6.500. E o mais importante, que tem a ver com essa apresentação, é que eu passei de primeira no concurso gêmeo do TJ de São Paulo, nessa mesma situação que vocês estão agora, começando do zero e faltando ali 80 dias para a prova. E eu vou mostrar essa mesma estratégia para vocês, tá bom? E o que eu fiz de mais importante não foram minhas aprovações, não foi nada disso que eu mostrei para vocês. Foi ajudar a minha esposa a conseguir o mesmo. Ela seguiu aquele caminho tradicional dos cursinhos, ficou um ano fazendo cursinho lá e teve um resultado medíocre, 50%, 60%, que não te leva até a aprovação. Ela estava quase desistindo, e aí, porque ela estava desistindo, eu falei, não, vem cá e começa a estudar do jeito que eu estudo, do jeito que eu estudava. E aí ela começou a ter resultado, em 6 meses ela passou em 2 concursos federais que são mais concorridos e mais difíceis do que esse. Então, se eu conseguir, se ela conseguiu por causa disso, você vai conseguir também, beleza? Todo mundo começou do zero. Eu comecei, a Natasha começou e você vai começar também. É o primeiro passo que você está dando aqui, ó. E entenda, a má notícia, que vocês falaram aqui, alguns falaram que era uma má notícia, o concurso saiu, porque bate um desespero, você fala, meu Deus do céu, nossa, podia ter de sair esse edital umas 2 semanas depois, né? Sei lá, em dezembro, porque aí daria tempo de estudar. Não, gente. A melhor notícia, a boa notícia para você que está começando agora é que o concurso saiu. Isso daqui não é conversinha. A ciência explica isso para você. Existe a lei de Parkinson, para quem não sabe, que também tem até a síndrome do estudante. A lei de Parkinson, inclusive, ela explica um grande padrão. Olha esse padrão. Todos os concursados que eu conheço, praticamente todos, começaram a estudar exatamente nesse momento. Eles começaram a estudar em um pós-edital. Beleza? Entenda isso. Todos, cara, porque todo ser humano funciona desse jeito.
A grande diferença, alguém me chamando de Léo Lins, ó, qualquer hora eu vou apanhar na rua por causa do Léo Lins, né? Um monte de gente me confunde, ó. Ele tem que me avisar se ele fizer alguma cagada aí. Ó, a maioria das pessoas que eu conheço, quase todos, começaram a estudar num pós-edital. Só que a grande mágica que essas pessoas realizaram na vida delas foi entender que você precisa, depois da primeira prova, continuar a estudar e aproveitar todo o conhecimento que você teve para essa primeira prova. Essa é a mágica, esse é o padrão. Então, se você está começando a estudar agora, agradeça a Deus que caiu no seu colo a maior oportunidade do mundo dos tribunais. E é um concurso ótimo para iniciante. Assim como aconteceu comigo. Se você entender isso que eu vou mostrar aqui, você vai replicar a mesma história que eu tive, de passar no primeiro concurso, criar confiança e começar a virar um trator que vai atropelar um monte de prova por aí. Faz sentido? Faz sentido para vocês? Você já tem uma data final aqui, tá vendo? Ó, data de entrega que está escrito aqui embaixo, essa data de entrega é a data de prova, dia 31/10, beleza? Então, confia, ó, dá um nervoso, pensa que está tão perto, mas você vai ficar nervosa mesmo. Eu fiquei nervoso em todas as provas. É um sinal, inclusive, que você tem algo a perder, porque você realmente se dedicou. Deu para entender isso daqui? Só quem se dedica vai ficar nervoso. Quem ligou a tecla F, né, do palavrão, do dane-se, não vai ligar, entendeu? Então confia. E entenda, ó, TJ de São Paulo é o concurso de tribunal mais fácil do Brasil. Você tem um concurso que dá para você começar agora e chegar competitivo e garantir sua aprovação, é o TJ de São Paulo, beleza? Por causa do perfil de prova, gente, ó, eu vou mostrar para vocês que tudo em direito, para quem tem medo de direito aí, é o concurso mais fácil, porque no nosso material tem tudo que pode cair na sua prova, 294 páginas. Sim, isso mesmo, você não precisa estudar aquele material com milhares de páginas. E nas básicas, são as provas mais fáceis que você vai encontrar, porque a VUNESP tem esse perfil. Ela é mais rasa em português do que as outras bancas, com certeza. Em matemática, informática é uma prova muito prática, raciocínio lógico matemático. Então, nessas disciplinas todas, é muito mais fácil para você se adaptar do que qualquer outra banca. Então, é um passo inicial muito mais leve para o iniciante, tá bom? Então, confia nisso que eu estou falando, ó. E você precisa entender também a diferença, já dando um spoiler para vocês, das disciplinas básicas e disciplinas específicas. Ó, o que é a básica? Disciplina básica são as matérias que você estudou no ensino médio. Português, matemática, informática, raciocínio lógico matemático na prática, tá bom? Nessas matérias, já vou dar a letra para vocês. Em engenharia reversa, você tem que estudar só com questões, você vai ter milhares de questões para trabalhar, inclusive, nesse planejamento aqui, você vai forçar muito o estudo com a engenharia reversa, esse planejamento de reta final de 80 dias. Nas disciplinas específicas de direito, faz total sentido você esgotar o edital, você estudar todo o conteúdo que pode cair para você dominar realmente o conteúdo e correr menos riscos, porque o material é muito enxuto para esse concurso, você não precisa ficar se arriscando e estudando, por exemplo, só com questões, beleza? Mas eu vou me aprofundar nisso aqui mais para frente. E ainda tem uma terceira boa notícia, que é um bônus surpresa após dominar todo o edital do TJ de São Paulo, que você vai ficar pronto para várias oportunidades, que eu já falei para você, ó, vai ter o Ministério Público de São Paulo, é o irmão gêmeo do TJ de São Paulo, vai ter a Polícia Civil de São Paulo em breve, e aqui, gente, ó, 2.600 vagas para escrivão e para investigador. São cargos de nível superior, tá bom? Tem aqui já um filtro que é para a galera de nível superior, o do Ministério Público é de nível médio também. Uma carreira muito parecida com o TJ de São Paulo. E na Polícia Civil, cara, vai ter muito mais vaga até do que no TJ de São Paulo. E o primeiro passo você dá aqui no TJ de São Paulo. E quando você estiver pronto para o TJ de São Paulo, tudo que você aprendeu, você vai aproveitar para os TRE de São Paulo, que vai abrir também ano que vem, provavelmente, para todos os tribunais do Brasil. Então, você nunca mais vai ser um concurseiro iniciante. E tudo isso começa agora com o TJ de São Paulo. O irmão gêmeo dele, ó, só para eu mostrar rapidinho para você, às vezes ele está com um cabelinho diferente, numa posição diferente, mas olha aqui, a única diferença que tem é informática, que tem no TJ de São Paulo e não tem no Ministério Público de São Paulo, e legislação das pessoas com deficiência, que ainda tem no TJ de São Paulo. Eles fizeram um cambalacho e colocaram dentro de atualidades, beleza? Mas é só isso, cara. Essa é a diferença, você está pronto para essa prova já, é questão de adaptação. Assim, ó, ok, eu acho que você deve estar pensando exatamente essa frase que eu coloquei aqui. Dá para esgotar o edital várias vezes, eu mostrei, comprovei isso para você aqui. Mas como que eu posso garantir, Gustavo, que isso me dará uma ótima nota até o dia 31/10? Como que eu posso garantir isso? Cara, a única forma de garantir é você esgotar o edital várias vezes, porque a repetição vai fazer você dominar esse conteúdo, que é o mais importante em termos de memorização, que é a parte de direito, e você precisa entender a importância de estudar com questões. Estudar com questões, não fazer questões aleatoriamente, fazer as questões corretas, que vão te alinhar para a prova, certo? E aí, exatamente aí que entra o nosso plano emergencial, que é esse plano que eu vou mostrar de 80 dias, tá bom? É a sua única e melhor chance. Você tem que continuar aqui com o nosso planejamento individualizado e independente. Você tem que fugir da manada. Lembra que sua mãe e sua avó falavam que você não é todo mundo? Você tem que entender isso agora e aplicar isso na sua vida. Você tem que fugir da manada.
A manada agora, sei lá, vai ter 300 mil inscritos nesse concurso, 97% não sabe o que está fazendo, 50% provavelmente não vai nem fazer a prova, porque não vai conseguir esgotar o edital uma única vez. E se você seguir o que todo mundo faz, você vai ter a nota que todo mundo tem. Gente, uns 3% ali realmente sabem o que estão fazendo e estão estudando da forma correta. Então, fuja desse padrão. Não dá nem tempo de você seguir aquele ritmo tradicional, de você seguir o cursinho. O cursinho, ele funciona exatamente como essa foto aqui. Você estuda do jeitinho que está nessa foto aqui. Aí você pode falar, Gustavo, você está me tirando, né? Eu fico vendo aula na TV, eu sou todo high-tech. Não, você faz exatamente a mesma coisa. Você espera uma exposição, uma videoaula, para só então dar uma lidinha, para só então, depois de um tempo, talvez fazer uma questãozinha ou outra. Se você está fazendo isso, você está errado, você está fora. Principalmente agora na reta final. Isso não faz sentido. Você estuda igualzinho seu pai e sua mãe. E você vai ter o mesmo resultado que você teve na vida inteira. Você estudou a vida inteira assim. Qual que foi a sua média? Você tirava a média acima de 9 na escola? Não, porque você não se adaptava ao sistema. O sistema, ele é exclusivo, gente, ele exclui a maioria das pessoas. E você foi excluído, provavelmente. 95% pelo menos das pessoas são excluídas. Eu fui excluído. E eu comecei a ter resultado quando eu entendi como que os experts em concursos estudam, que foi o jeito que eu me adaptei para estudar. Então você tem que mudar a sua forma de estudos. E assim, ó, o sistema falhou com você. Você foi excluído, você não se adapta a esse sistema. A maioria das pessoas também não. Esse sistema foi feito para dar uma nota 6 para todo mundo, dar um tapinha nas suas costas e jogar você para o mercado de trabalho em que você vai ganhar pouco. O concurso é altamente competitivo, você tem que fugir desse padrão. E assim, você faz o que é mais confortável, você faz o que você fez a vida inteira. Agora você vai mal em português, o que você pensa? Primeira coisa, nossa, eu preciso me aprofundar numa aula. Não, cara, você tem que fazer diferente. Você tem que se aprofundar nas questões da banca, estudar com um formato escrito, porque é isso que você vai encontrar na prova. Uma coisa escrita. A maioria das pessoas que mandam mensagens pra gente não conseguem saber a diferença de mas e mais. Sabe por quê? Porque elas veem muitas aulas e não estudam de verdade, elas não leem, elas não têm interpretação de texto. Isso você só adquire com a prática, lendo, trabalhando com material escrito. Se você trabalhar com a repetição do nosso material, você já vai evoluir muito nesse sentido. Você vai aprender o que é realmente estudar de verdade. E aí você foge do padrão e vai ter resultado porque você obrigatoriamente vai personalizar seus estudos, que é a única coisa que importa, tá bom? O sistema, ele é exclusivo, tá bom? E essa culpa não é sua. A culpa é do sistema, você não pode ser responsabilizado por isso. Só que assim, se você entendeu o que eu falei para você agora, que você está num sistema em que você não se adapta, e se você continuar dando murro em ponta de faca, você que é um adulto, ou que é praticamente um adulto, para quem está aqui no nível médio ainda, você tem que assumir essa responsabilidade se você quiser mudar. Agora, se você entendeu isso que eu falei e continuar estudando desse mesmo jeito, teve uma dificuldade que é voltar para a videoaula, para voltar para aquele ciclo, para a corrida dos ratos, sinceramente, aí a culpa vai ser sua porque você está vacilando. Não tem mais fundamento você continuar desse jeito. E assim, deu para você entender isso daqui? Você tem que mudar. Faz sentido para você? Concorda comigo ou não concorda? Concorda ou não concorda? Ó, Gustavo, como estudar matérias que a banca tem poucos exercícios, principalmente direito? Cara, aí você abre o leque, eu vou mostrar tudo para vocês aqui no curso, eu me aprofundo nisso também, tá? Mas assim, ó, o que os profissionais, aqueles concurseiros que passam em vários concursos em velocidade acima da média, fazem? Eles entendem o poder da engenharia reversa. A engenharia reversa é o quê? É você estudar por questões, não fazer questões. Não é simulado para você só verificar a sua pontuação, para você aprender com as questões. É o jeito mais simples, mais eficaz de você aprender. Inclusive, isso daqui você pode verificar em todas as lives que nós fazemos com os principais professores do Brasil nas matérias de português, como, por exemplo, a gente fez com o Pablo Jamilk, o professor Fernando Nishimura, que a gente fez de informática, o Felipe Loureiro, que a gente fez de matemática, que é exclusivamente para o TJ de São Paulo. Todos eles concordam que a forma mais eficaz, mais rápida de você aprender não é vendo videoaula, é fazendo a questão, fazendo engenharia reversa. Você desmonta o problema, remonta. Desmonta e remonta. Você começa a entender os blocos que são principais para você entender, para você dominar qualquer matéria. Os professores mesmos dizem isso. Os professores mesmos dizem isso para você. Só que você não aplica. Eles também alguns acabam não fazendo isso. Né? Por exemplo, o professor Felipe Loureiro montou um curso praticamente que é uma extensão aqui da Engenharia Reversa para o TJ de São Paulo. A gente colocou isso dentro do curso lá do TJ de São Paulo. Alguém faz o curso? Ó, a galera que está concordando faz total sentido. Boa, vamos assim, gente, vamos assim. Se vocês não estiverem entendendo, eu volto aqui. Então, o jeito mais simples de você entender o que realmente importa para sua prova é a engenharia reversa. Ponto, certo? E além disso, quando nós estudamos para um concurso como esse, que já tem uma tradição, que tem provas homogêneas, você vai ter que trabalhar com a lei de Pareto. A lei de Pareto é o quê? É essa regra que está na imagem aqui, ó, 80-20. 20% das causas vão te dar 80% do efeito. Traduzindo isso para o concurseiro,
Se você dominar 20% do edital, você garante 80% da nota. 80% da nota do TJ de São Paulo, você já está competitivo, você já sabe o que está fazendo. O resto é questão de alinhamento para você chegar nos 90%, mirar nos 95%. Faz sentido? Nessa prova, você tem que ir acima de 90%, cara, para se garantir. E dá para chegar assim, principalmente com esses fundamentos que eu estou mostrando para você. 80% não vai garantir a sua nomeação. Você tem que ir além. E como que eu vou passar dos 80%, Gustavo? Se a lei de Pareto só vai me dar 80% se eu dominar esses 20%? Porque você não vai ficar só nos 20%. Você tem que primeiro dominar isso daqui, que é o mais importante. Você dominou esses 20%, você chega aqui no 80%. Tá vendo meu mouse? Perfeito. Só que você tem um banco tão grande de questões para a VUNESP que você vai além disso e você também, nesses 80%, se você dominar metade disso daqui, você já fez metade disso daqui. Ou seja, 80 mais 10, você já fez 90%. E 90%, cara, é uma nota totalmente competitiva e dá para você chegar nisso se você entender esses fundamentos aqui, beleza? É a sua única e melhor chance de evitar desperdício e entender que se você estudar esses 20%, você já pula para 80%. E dali é questão de ajuste para você chegar com uma nota ainda mais alta nessa prova. Faz sentido? Tá bom? O Giovanni falando aqui do curso, cara, então investe em outro canto, tenta seguir firme aí a gente mede o resultado. Se não der certo, você perdeu R$175 mil em 2 anos. Aí é uma opção que você tem que fazer. Agora, gente, eu vou mostrar a reta final na prática, beleza? Eu estou aqui com a tela compartilhada e eu vou mostrar para você, passo a passo, o que eu fiz, o que você tem que fazer para garantir sua aprovação, mesmo que você esteja começando do zero agora. Se liga. Primeira coisa que você tem que fazer, vou mostrar para você rapidamente o planejamento aqui, eu fiz esse cronograma de 80 dias, dedicando aqui 4 horas por dia de estudos e metade, 2 horas você vai fazer com essa estratégia e as outras 2 horas você vai seguir com o nosso cronograma perfeito, continuando a personalização dos seus estudos, conforme eu ensino para você dentro do curso. Primeira coisa que você tem que fazer, que eu vou mostrar para você, Essa daqui é a nossa estratégia emergencial de estudo que já está disponível para você dentro do curso, certo? O que eu mostrei para você? Você tem que seguir com o que eu vou mostrar para você, 900 questões. Eu fiz aqui um estudo, puxei as últimas 8 provas do TJ de São Paulo. Lembra que eu falei que são provas homogêneas? Faz total sentido você olhar para essas 800 questões do TJ de São Paulo e entender os padrões, para você dominar o pano de fundo dessas questões, que provavelmente vai ser exatamente isso que o examinador vai olhar, as últimas provas, e vai montar problemas atualizados para corresponder ali no padrão perfeito da VUNESP. Inclusive, o superintendente da VUNESP, antes de sair o edital, perguntaram para ele, vai ter mudança no perfil da prova? Ele falou, não faz sentido porque o TJ de São Paulo é um órgão muito conservador. Então, ele mesmo já deu a letra que você vai ter que manter o mesmo padrão de prova, certo? 8 provas até 2010, né? Pensando aqui na última prova em 2018, fui puxando para trás as provas até 2010. E se você seguir esse planejamento que eu estou mostrando aqui, nessas 2 horas, você estudar 10 questões por dia, do jeito que eu vou mostrar para você, eu vou entrar aqui na tela mostrando na prática como você vai fazer isso, qual o fluxo de estudos que você vai seguir. Você, na prática, vai ter feito todas as questões que realmente importam, que vão demonstrar o que você precisa aprender para essa prova. Faz sentido? Se você fizer aqui 12 questões por dia, na verdade, se você puxar um pouquinho mais, você acaba antes do período ainda e consegue fazer uma revisão, beleza? Como que você vai fazer essas 8 últimas provas? Eu recomendo, na verdade, eu vou mostrar para você aqui como documento, eu já liberei essas provas, inclusive, dentro do nosso curso, você pode baixar a prova com gabarito para você executar no PDF mesmo, mas eu recomendo ainda que você utilize uma plataforma de questões. Eu sei que a maioria das pessoas acaba utilizando o concursos, e aí o que eu fiz? Eu puxei o filtro lá exatamente das últimas provas do TJ de São Paulo e liberei aqui. Se você clicar aqui, dentro do PDF que você tem acesso dentro do curso, você já vai direto para essa lista das provas. E você vai fazer todas as provas do jeito que eu vou mostrar para você aqui, da mais recente para a mais antiga. Ou seja, você vai começar pela de 2018, 2017 e assim por diante, tá? Você vai indo de forma que decrescente nos anos, tá? E importante, desconsidere as questões sobre atualidades. Você vai desconsiderar as questões da prova. Você vai considerar, na verdade, aquilo que eu postei para a galera do VIP também, que eu postei até depois no nosso Instagram, que você vai entender quais são as fontes que eles utilizam para perguntar sobre atualidades. No caso lá, eles pediram muita coisa do G1, da Folha de São Paulo, do Estado de São Paulo, tudo que eu já falei para vocês. Então, você vai olhar as fontes para você pesquisar nessas mesmas fontes, que é o que faz sentido, e também dar uma analisada nos temas que eles cobraram lá em atualidades, para você também manter esse alinhamento, tá bom? Mas dá uma olhada na mentoria VIP, na mentoria 1 que eu liberei lá,
porque eu liberei um conteúdo sobre isso daqui, eu recomendo que todos vejam, tá bom? Só que assim, não faz sentido você ficar olhando coisas de atualidades de anos atrás, porque eles só podem cobrar as coisas de 2021 para frente, certo? É isso que está no edital. Então, o que você vai fazer nesse caso? Você vai trocar as questões de atualidades usando os filtros que nós temos. Ó, a VUNESP fez pouquíssimas provas nesse ano, só tem 5 questões de atualidades da VUNESP. Só que se você olhar, ó, se você abrir para todas as bancas de nível médio, né, de atualidades em geral, na verdade, de nível médio e nível superior, pode abrir o leque, nós vamos ter 333 questões de 2021. Então faz sentido você também fazer uma engenharia reversa até com essas questões na hora de estudar atualidades, para você ver pelo menos o tema, a notícia, não precisa ficar se aprofundando demais. Utiliza o comentário do site que você assina aí se você quiser ganhar mais tempo e tudo mais, beleza? E em informática ainda, ó, fiquem espertos, porque não faz sentido você fazer questões, por exemplo, antes de 2016, porque você vai estudar outros programas, tá bom? Então, em informática, você faz a mesma coisa. Nas provas antes aqui de 2017, por exemplo, você pode pegar só as questões mais recentes. Se você abrir o leque de nível médio, VUNESP e informática, você vai ter mais de 1000 questões para trabalhar. É muita questão, tá bom? E dá uma olhada também na aula bônus que nós deixamos lá com o professor Fernando Nishimura, dentro do curso, beleza? Então, praticamente isso. Você vai usar essas provas aqui, beleza? E ainda tem um bônus, ó. A prova de oficial de promotoria da VUNESP de 2016 do Ministério Público do Estado de São Paulo, que é o irmão gêmeo. É tudo praticamente igual. Você só vai desconsiderar, claro, as questões que tiverem ali das normas específicas do Ministério Público de São Paulo. Sem erro, tá bom? Beleza? Deu para entender isso daqui? Agora, ó, como que eu vou fazer esse processo na prática? Agora eu vou mostrar na tela, na prática aqui, ó, ao vivo. Quem sabe faz ao vivo, viu? Ao vivão mesmo. O que você tem que fazer, ó? Essa daqui é a prova em PDF, tá bom? Lembre-se que eu recomendo que você utilize um site de questões, até para você ter mais facilidade na hora de saber se um conteúdo está atualizado ou desatualizado, né? O site te avisa, você consegue às vezes mais facilidade, mais velocidade usando os comentários, tudo mais. Mas o que você vai fazer? Qual que é a lógica que eu sempre fiz e que faz muita diferença? Na parte das matérias básicas, cara, você vai fazer a engenharia reversa, do jeito que eu ensino para você no curso. Nas questões aqui de interpretação de texto, você vai trabalhar, inclusive, se você tem essa dificuldade na interpretação de texto, que é importantíssima, você vai utilizar o que eu mostro para você dentro do curso no treino de paráfrase, para você entender na prática a questão. Você vai fazer engenharia reversa, transformar as alternativas erradas em certas, e identificar os erros do jeito que eu mostro para você no curso, tá bom? Então, é um trabalho que você vai ter que fazer com engenharia reversa, tá bom? E nas partes da específica, né, na parte de direito, por exemplo, ó, eu vou achar uma pergunta aqui, ó. São 24 questões, deixa eu ir aqui para baixo, ó. Vou pegar, por exemplo, algo que vocês têm muita dificuldade, que eu percebo, processo civil, que é a maior matéria de direito, ó. Vamos pegar aqui processo civil. Cadê processo civil? Direito constitucional, não sei, passei, ó, aqui, ó, direito processual civil. 38, ó. Legalmente, incube ao escrivão ou ao chefe de secretaria. O que você vai fazer? Eu vou fazer essa questão aqui, ó. Parei em processo civil. Eu vou fazer essa questão como se eu estivesse no dia da prova. Você tem que estudar, gente, sempre forçando sua interpretação de texto, tentando puxar da sua memória. Esse é o treino que você tem que fazer como estudante, como uma pessoa que quer aprender esse conteúdo. Você vai realmente fazer essa questão, como se fosse no dia da prova. Eu vou fazer e vou aqui, cara, eu acho que é a B, tá bom? Claro, não vou resolver a questão aqui, que aí vai demorar tempo demais. Aí você olha, resolvi, tipo, eu marco aqui, se eu imprimir, sei lá, se eu tiver num PDF, marco aqui, ó 38B. Eu fazia isso no papel, cara, eu marcava, ó, 38B. Ó, B de bola. Aí eu entro no gabarito e vou ver questão por questão, ó. 38. Errei. Por que eu errei? Vou fazer a engenharia reversa dessa questão, do jeito que eu ensino para vocês dentro do nosso material. Quem tem dificuldade ainda com processo civil, fique esperto, porque eu liberei um módulo bônus dentro do nosso curso, que é um hack para você utilizar nas questões, inclusive, do Código de Processo Civil de antes de 2015, que teve a mudança completa do código, tá bom? Eu mostro como que você pode aproveitar as questões do CPC de 73. Dá uma olhada nesse módulo, porque vai te ajudar, e não faça questões, é claro, sem olhar isso antes de 2015, porque você vai ter problema, porque mudou totalmente o código, beleza? Mas você faz a questão, faz a engenharia reversa do jeito que eu ensino para você dentro do curso, né? Tudo isso aqui tem no curso, só que você vai fazer uma etapa a mais, além da engenharia reversa. Ó, eu percebi aqui que, claro, aqui está falando sobre as competências, aqui a incumbência do escrivão ou do chefe de secretaria. O que eu tenho que fazer aqui? A última prova me mostrou que esse foi um tema que caiu, então é muito provável que a banca olhe para essa prova e faça uma outra pergunta sobre esse mesmo tema. Só que, claro, provavelmente utilizando um outro artigo, um outro inciso, algo assim. Então, fez a engenharia reversa da questão, você vai entrar ainda, apertei errado, você vai entrar no nosso material de direito processual civil e vai estudar todo aquele tópico.
todo aquele capítulo, aquela seção, aquela subseção. O que você pode fazer, por exemplo, para ter mais velocidade? Você pode digitar aqui, ó, localizar, escrivão. Achei, ó, tem uma seção aqui, ó, dentro do capítulo 3, do escrivão, do chefe de secretaria e do oficial de justiça. Eu vou estudar de novo toda essa seção aqui, ó, seção 1 até aqui, pelo menos até aqui. Porque a prova me mostrou, lembra da lei de Pareto? A lei de Pareto mostra para você os temas que são mais importantes, mais recorrentes. Então, eu preciso ficar muito bom nesse tema. Eu não posso errar questões desse tema. Então, eu vou reestudar esse tema. Depois, volto para a prova e continuo o processo. Aqui, ó, 39. Serão admitidos para propor ação perante o Juizado Especial Civil, regido pela Lei 9.099. Vou fazer a questão, vou fazer a engenharia reversa, entender onde que eles tentaram fazer uma pegadinha aqui e vou entrar, vou entrar no meu material e vou estudar a Lei 9.099 inteira. Porque, de novo, a prova me mostrou que esse é um ponto muito importante. Fazendo essa lógica aqui em 900 questões, você vai ficar dominante naqueles 20% que são os mais importantes da sua prova. Fazendo isso, você vai garantir uma nota muito alta, você vai praticamente ter a mesma linguagem do examinador, você vai prever o que ele vai cobrar na sua prova. E você aumenta muito a sua chance de ter uma nota alta em pouco tempo. Deu para entender isso daqui? Então, faça isso, coma com farofa esse planejamento. É um planejamento simples e que, se você tiver constância, vai te dar muito, mas muito resultado. E você vai fazendo isso disciplina por disciplina. E automaticamente, fazendo isso daqui, você vai jogar de esforço proporcional para cada disciplina. Você vai fazer 24 questões de português, porque a prova que você vai fazer vai ter 24 questões. Então, você vai ter um alinhamento automático àquilo que realmente importa e estudando por questões, forçando sua interpretação de texto e um material escrito, que a sua prova vai ser escrita. E entenda, ó, essa prova do TJ de São Paulo é uma prova em que você tem que errar pouco, cara. Quem errar menos ganha. É uma prova que tem uma lógica um pouco diferente. As notas serão muito próximas. Você não pode cometer erros bobos. E quem não faz questões, quem só fica lendo, vendo videoaula, chega na hora da prova, não está acostumado a fazer questões, você vai perder muitos pontos. Muitos pontos com isso. Você tem que ter alta concentração, você tem que estar acostumado demais a fazer questões. Então, esse treino vai te deixar pronto para a prova. Confia que é muito importante, beleza? Então, ó, o que eu recomendo para você? Se você quiser seguir esse planejamento, ó, vou dar até um zoom aqui para vocês verem bem, tá? Hoje, 80 dias para a prova. Aqui tem um cronograma de contagem regressiva, ó. A gente vai chegar aqui todos os dias, tá? É um cronograma para você que está começando a poder ticar mesmo, para você ter um controle ali, ó, muito fechadinho dos seus estudos. Nossa senhora, o negócio caiu aqui, ó. Dos seus estudos. Então, você tem esse cronograma, tá bom? Ó, até o dia 31/10 em que você vai ter a prova, que tem uma boa prova, e você vai poder controlar aqui, ó. Quando você terminar, ó, sim, não, falhou, depois você volta e estuda de novo, mas tente se comprometer com os estudos, tá bom? Agora você vai começar faltando 80 dias, então eu recomendo que você faça isso até hoje. Eu tô tentando puxar essa live aqui para te dar tempo até para você executar isso hoje, se você quiser. A galera do curso já teve acesso a isso até, inclusive. Se você só tem 2 horas de estudos, até 2 horas de estudos, e está começando agora, eu recomendo que você só faça esse planejamento aqui. Você vai conseguir com tranquilidade fazer todas essas 900 questões. Se você conseguir terminar antes, volta e começa a fazer mais questões, repete o processo, começa a reestudar o pano de fundo dessas questões, principalmente da última prova, que vai dar tudo certo, beleza? Então, se você só tem até 2 horas, faz só isso. Só isso. É o que você tem que fazer, é a sua prioridade. Aqui você vai ter um planejamento um pouco mais arriscado, mas a sua chance de aprovação aumenta demais. E você estudar aquilo que vai cair na sua prova. Se você tem mais tempo, eu recomendo que você dê prioridade para isso. Por exemplo, se você tem 4 horas, você vai fazer essas 2 horas de estudo aqui e vai continuar com o nosso cronograma, que já está padrão ali, para 2 horas. Ou seja, você vai pegar o nosso cronograma perfeito, quinta-feira, se você segue o nosso cronograma à risca com 2 horas, o que você vai fazer? Você vai pegar o nosso cronograma, deixa eu pegar aqui, ó, o nosso ciclo de estudos, ó, é quinta-feira, certo? Que eu vou estudar agora. Então, eu vou inserir aqui as matérias, nem precisa ter esse controle rígido de inserir lá, mas na quinta-feira, ó, o que você estuda? Normas da corregedoria, raciocínio lógico e matemática. Então, você vai colocar esse cronograma, você vai estudar 2 horas primeiro, depois você vai estudar esse cronograma, que é o seu cronograma padrão, beleza? E continue personalizando seus estudos, do jeito que eu mostro lá com a mentoria automatizada, faz o simulado, joga o resultado lá, depois o cronograma, ele vai automaticamente se adaptar com a nossa mentoria automatizada, e você vai priorizando aquelas matérias em que você tem mais dificuldade, sempre. E eu vou me aprofundar nisso daqui, depois de mostrar essa regrinha aqui de reta final, beleza? Aqui, por exemplo, ó, eu coloquei para inserir na sexta
terça-feira, ó, já tem normas da corregedoria, direito administrativo e direito processual civil, que é o seu planejamento normal. Você vai fazer um planejamento híbrido, gente. Você vai priorizar aquilo que mais cai. Eu recomendo que você faça isso, principalmente se você não está conseguindo fazer 90%. Se você já está fazendo 90%, você pode até nem seguir esse cronograma, continua fazendo o que está dando certo, porque provavelmente você encontrou o jeito que você funciona, legal? Mas priorize aqui o estudo com a lei de Pareto, tá bom? E, gente, dentro do curso, vocês têm acesso a toda a estrutura. Eu mostro para você na prática como estudar cada uma das disciplinas. Todo mundo que está dentro do curso está entendendo absolutamente tudo que eu estou mostrando para vocês aqui, beleza? Tem muito mais facilidade, então vale a pena o esforço, beleza? Um monte de aviso aqui, ó. Deu para entender isso daqui, gente? Então você vai só retomando aqui, ó. Vou voltar para o nosso planejamento, seguir com essa estratégia emergencial de estudos, focando nas últimas provas até 2010, da mais recente para a mais antiga, e vai dar tudo certo se você entender esses fundamentos, beleza? Agora, ó, voltando aqui para a nossa apresentação. Ó, eu quero mostrar para vocês que eu fiz isso na prática. Eu trabalhei, né, muito com questões na prática, dividindo o meu estudo com a leitura e com questões na prática, fazendo exatamente isso. Eu ia não estudando o meu material, que eu tinha montado lá com base numa apostila de banca, na verdade, que eu vi que tinha um monte de coisa errada, e o que é que eu fiz? Eu olhava para a questão, estudava aquele tema. Olhava para a questão, estudava aquele tema. Com isso, eu esgotei várias vezes o edital, até porque o edital do TJ de São Paulo, do Ministério Público de São Paulo também, ele é pequeno na parte de direito. Inevitavelmente, fazendo esse estudo, você vai esgotar o edital várias vezes também. Só que você não vai seguir aquela ordem estática. Você não vai começar pela página 1 e terminar na página 90. Não, você vai sempre estudar com os blocos que são prioritários. Ah, agora eu vou estudar a parte do escrivão lá, página 60. Vou para a página 60, estudo aquele capítulo inteiro, aquela sessão inteira. Se a sessão for pequena, segue com o capítulo inteiro, entendeu? Tem essa noção. Depois, a próxima questão mostrou o que está lá no comecinho. Então, eu volto para o começo e estudo só aquele tema. Então, eu vou estudando aqui de forma mais dinâmica, usando a prova, as últimas provas, como um grande mapa daquilo que eu tenho que priorizar. Se você fizer isso, você ganha muito tempo. E tempo é dinheiro, gente. Lembre-se. A cada mês que você não passar nesse concurso aqui, você está perdendo 6 pau e meio. Se você não vai pelo amor, pelo sonho de ganhar R$6.500, pensa no que você vai perder. Às vezes, assim, você se motiva a continuar, entendeu? E a minha aprovação em menos de 3 meses. Olha o que eu fazia aqui na prática. Eu abandonei as básicas e passei no primeiro concurso. E é uma prova muito parecida com essa, pô. As básicas eram mais de 60% da prova. Só que eu fiz simulados, eu já vinha de um histórico de estudo para vestibular, então eu vi que eu poderia tirar o pé um pouco das básicas e colocar o pé no acelerador lá nas específicas, porque eu tinha que priorizar aquelas matérias que eu nunca tinha estudado na minha vida. Então eu fiz isso. Olha como que ficou meu cronograma mais ou menos. Essa daqui seria aquela parte do cronograma perfeito, cronograma personalizado para você. O meu tempo de estudo, ó, na segunda-feira, penal, processo penal. Praticamente todo o meu tempo de estudo aqui da semana era só com legislação, que era o meu ponto fraco. E lá no domingo, eu fazia uma manutenção dos conhecimentos com a engenharia reversa, principalmente dessas últimas provas do TJ. Fazendo isso, eu cheguei, cara, competitivo, passei no primeiro concurso, fui nomeado no primeiro concurso. Se você é, por exemplo, uma pessoa que vem do direito, você provavelmente vai ter que fazer o contrário. Você vai ter uma facilidade muito grande na parte de legislação, porque você já estudou, você já trabalhou com isso, não sei, depende da sua realidade, mas você vai ter um buraco nas básicas. Então você vai ter que inverter o processo. Talvez você tenha que dedicar só o final de semana para a parte de direito. Esse é o momento de você trabalhar a dor, trabalhar a sua dificuldade, trabalhar naqueles pontos, naquelas matérias em que você tem mais potencial de evolução. Isso daqui, inclusive, a mentoria automatizada, ela ensina para você. Entra, se você tem dúvida, entra lá no curso e entra no módulo da mentoria automatizada, eu mostro como que você pode, já desde o começo, personalizar seus estudos. Faça um simulado e joga na mentoria automatizada, ela já vai te dar o tempo perfeito para você estudar cada uma das matérias. E olha o que eu fiz. Nesse período, cara, eu consegui esgotar bem mais do que 3 vezes o conteúdo com esse planejamento personalizado, porque o meu buraco era em direito, então eu joguei muito mais tempo em direito, e então eu tinha o dobro de tempo de uma pessoa normal em direito. Lembra que naquele planejamento padrão a pessoa tem 7 horas de estudos? Eu tinha 14 por semana. Ou seja, a cada quinzena eu tinha 28 horas. Então eu consegui esgotar o edital a cada 2 semanas, porque eu tinha o dobro de tempo para estudar nas minhas dificuldades. Isso, claro, com a repetição, fez com que eu ficasse dominante também na parte de direito, que eu praticamente gabaritei. E entendo, ó, não é só a repetição da leitura. Para de fugir das questões. Eu sempre dividi aqui, quando eu estava começando, o tempo, metade com questões e estudando, fazendo engenharia reversa desse jeito, e metade também com material. Por exemplo, em normas da corregedoria, você não vai ter tantas questões para trabalhar. Então, você vai ter que, nesse ponto, comer com farofa material.
tá? Porque você não vai ter tantas questões, não faz sentido você ficar se preocupando em fazer questões ou ficar ainda usando questões de pessoas que você não confia, que você não sabe qual que é o histórico e que está vendendo material de questões para você. Eu não sei como é que é o material deles. Então, cuidado com isso. E o seu planejamento precisa evoluir com você, ó. Quem tem dúvida sobre isso, eu recomendo demais que utilize aqui a mentoria automatizada. Por exemplo, ó, olha a simulação que eu fiz aqui. Eu peguei uma pessoa na mesma situação da minha no começo dos estudos, que vai ser a de várias pessoas. Ó, você coloca aqui quantas horas por dia você quer estudar, quantos dias por semana. Aí, a mentoria automatizada, ela já vai automaticamente preencher esses dados para você. Você monta o seu planejamento, tem um curso lá dentro do curso, né, tem um módulo em que eu mostro isso, mas eu fiz uma simulação, ó. Essa pessoa seguiu esse planejamento e ela foi muito bem nas matérias específicas até, e foi muito mal nas matérias aqui de direito processual penal, processual civil. O que essa pessoa tem que fazer no planejamento personalizado dela? Ela tem que jogar mais tempo nessas matérias em que ela teve uma nota baixa. Se ela evoluir nessas matérias, o global da nota dela sobe. Então ela tem chance real de aprovação. Faz sentido? Olha aqui, no primeiro ciclo, 1h40 de processo civil. Quando você joga esse resultado do simulado, a gente tem o simulado dentro do curso também, automaticamente, ela já muda a sua carga horária no segundo ciclo. Ó. Era 1h40, agora essa pessoa vai estudar 4 horas de processo civil. Com isso, inevitavelmente, ela vai evoluir nessa matéria, tá bom? Então, essa ferramenta da mentoria automatizada foi criada exatamente para facilitar esse processo da personalização, tá? Se você não tem o curso, modifique suas ações aqui com base nesses fundamentos que eu estou mostrando para você, mas é claro que é uma facilidade para quem está dentro do curso, beleza? Ó. Agora, ó, outra história. A aprovação da Natasha, que eu sei que muitos vão se identificar aqui, eu contei a minha, estudando sem cursinho, sempre personalizei meus estudos desde o começo e tudo mais. Agora, a Natasha, ela teve uma história diferente. Ela veio do padrão, dos cursinhos, daquela educação de rebanho que eu mostro para vocês aqui, que é algo que não funciona. Qual que é o padrão? Você vê vídeo aula, depois, se der tempo, você lê um pouquinho, ou lê um monte, né? Tenta ler um monte daqueles materiais cheio de desperdício dele, cheio de coisa que não vai cair na sua prova, para depois fazer algumas questões. Ela praticamente não fez questões em 1 ano que ela ficou no cursinho. E é claro que não teve resultado. Qual que foi o padrão dela, que ela mudou totalmente e que ela conseguiu o resultado, que ela teve 2 aprovações em concursos federais em apenas 6 meses? Ela parou de ver videoaula e começou a fazer milhares de questões. Ela fez 5.000 questões nesses 6 meses em que ela garantiu a aprovação no TRT de São Paulo e o TRT de Campinas, em que ela foi nomeada. Ó, faça igual esse cara aqui, fuja de videoaula. Nesse momento, não dá tempo, videoaula é desperdício. Pensa, o professor está dando aula para milhares de pessoas. Se ele puxar o ritmo para quem realmente está interessado, para quem já estudou o conteúdo, ele abandona 95% das pessoas que realmente não querem estudar. E aí, se você assiste uma videoaula e fica nesse ritmo, você está se prejudicando, se colocando naquele ritmo da manada, aquele ritmo das 95% das pessoas que não querem passar no concurso no final das contas. Então, você tem que ter mais independência. Agora, pós-edital, é a hora de você se diferenciar. Faz sentido? E além disso, gente, ó, presta atenção nessa imagem. Eu vou até colocar em tela cheia para vocês, eu sempre mostro. Isso aqui é uma foto real. Esse daqui, ó, tá vendo? É o PDF do cursinho. Para o mesmo concurso tem um material enxuto do lado. E tudo da prova está no material enxuto. Absolutamente tudo. Então, você tem que entender esse padrão. Se você cortar desperdício, você vai ter um material, o nosso material, por exemplo, está totalmente alinhado com o que vai cair na prova, sem romantismo. Só o que é realmente relevante. Se você tiver o nosso material, você vai conseguir até 10 vezes mais velocidade. Enquanto o seu concorrente que começar no mesmo dia que você pegar o material do cursinho, o cara nunca vai conseguir esgotar o conteúdo, você vai conseguir esgotar 3 vezes. Se o cara demora 10 meses para esgotar esse conteúdo do PDF de cursinho, que é o tradicional, que é o normal, você em 1 mês vai esgotar todo o conteúdo com o nosso material e vai estar alinhado à prova. Então, nesse momento, é a hora de cortar desperdício. Se você entender isso daqui, você vai conseguir. Porque você vai estudar menos. Eita, nossa. Sai coronavírus. Você vai estudar certo, graças a Deus estou vacinado. Estude menos e estude certo. A maioria das pessoas, cara, não conseguem resultados porque estudam demais. Como assim, Gustavo? Que absurdo! Não é bom estudar demais? Não. Estudar demais, eu estou falando no sentido de estudar material demais, desperdício demais, videoaula demais, coisas que não funcionam demais. Você tem que evitar desperdício, principalmente agora, faltando 80 dias para a prova. Você precisa entender os limites do edital e perfil da prova. Limite do edital, só estude o que está no seu edital. O que não está no seu edital não está no seu mundo. Concurso não é show do milhão, não é conhecimento geral. As regras estão no edital. Alguém perguntou, e olha como isso é comum, cara. Para quem já é mais avançado, para quem segue a gente aqui, eu entendo que você fala assim, pô, isso daqui é coisa tão simples, ninguém faz isso. Teve uma pergunta aqui, eu preciso estudar todo o Código de Processo Civil? Não.
É um pedaço pequeno do Código de Processo Civil, você tem que ver os tópicos que estão no edital e estudar só esses tópicos. O que não está no edital não está no seu mundo, tá bom? Evite desperdício, por isso que o nosso material é 10 vezes menor. Tem muito material de cursinho com conteúdo fora do edital, porque eles trabalham com conteúdo em massa. Eles fazem para vários e vários concursos e não tem essa atenção, não tem como. Você tem que ter responsabilidade em entender esses fundamentos e conferir o seu material. Beleza? Estude só os tópicos exigidos no edital. Eu recomendo, se você não tem o nosso material, que você faça isso que a gente faz. Eu transformo aqui cada tópico em um material a ser estudado. E de acordo com o perfil da prova. O perfil da prova desse concurso, lei seca, sem romantismo. Para de estudar informativo de jurisprudência. Se você estudar isso, você não sabe o que você está fazendo. Você não olhou nenhuma das provas do TJ de São Paulo para esse cargo. Doutrina? Também não faz sentido. A única coisa que a gente coloca, gente, são notas, tá vendo? Algumas notas aqui, para, na prática, dizer o que a lei diz com outras palavras, principalmente para quem não é formado em direito, para você ter uma dinâmica maior, para você realmente ter mais velocidade na hora de entender o conteúdo que importa, que é a legislação, e no máximo súmulas, tá bom? Súmulas vinculantes, dê uma estudada assim, porque é possível de cair, tá bom? Isso eu não descarto. Agora, informativo de jurisprudência, cara, não faz sentido. Jurisprudência, gente, são decisões de juízes e tribunais. Súmula já é algo que você estuda na prática, como se fosse uma lei seca, texto puro da lei. Lei seca não é aquela lei que você não pode tomar um goró depois das 10 horas. Para o concurseiro, é o texto puro da lei, com uma interpretação literal da lei. Beleza? Ó, isso daqui é o perfil da última prova do TJ de São Paulo. Tudo lei seca. Tudo lei seca. E assim, não só da última prova do TJ de São Paulo, de todas as provas. Só que assim, entenda, 100% das questões foram lei seca. Só que, REC, importantíssimo. Lei seca mais interpretação de texto, gente. Não existe mais aquele tipo de questão, ó, que eles põem um artigo lá, cortam uma palavra, né, deixam uma lacuna e falam assim, complete a lacuna. Isso não existe mais, isso daí é anos 80, cara. Eu nunca peguei uma prova desse jeito. E você não vai pegar. Eles cobram a legislação mais interpretação de texto. Às vezes eles cobram uma questão com vários artigos diferentes. Você só precisa saber o que está na lei e trabalhar a sua interpretação de texto. Interpretação de texto é a competência mais importante do concurseiro, e eu falo isso para vocês dentro do curso, como que você vai trabalhar a sua interpretação de texto. Se eu tivesse 5 minutos para dar uma única dica para o meu filho, se ele perguntar, pai, o que eu faço para passar no concurso? Eu vou falar, trabalhe sua interpretação de texto. Então, presta atenção nisso. Você vai usar a interpretação de texto nas questões de informática, nas questões de matemática. A gente falou sobre isso com todos os professores aqui. Presta atenção nisso, beleza? Interpretação de texto é vida. E, inclusive, ela vai te dar mais velocidade e mais qualidade no seu estudo também, tá bom? E agora você deve estar se perguntando, Gustavo, beleza, você falou aqui sobre essas matérias, mas e as básicas? E português e etc? Pô, a gente já falou sobre isso. Você tem que dividir as disciplinas básicas e específicas. Você estudou a sua vida inteira daquele jeitinho da escola, nas básicas. Deu certo? Não, está na hora de mudar. Principalmente agora no pós-edital. Esgote o que é controlável, gente. Disciplinas de direito é totalmente controlável. Eu te dou um material com 294 páginas. Se você, na prática, ter muito contato com aquele material, se você entender aqueles padrões, você vai garantir uma nota muito alta. Faz sentido? Porque é totalmente controlável, estamos em um ambiente controlável. Na parte das matérias básicas, não. Porque se você for estudar, por exemplo, toda a disciplina, toda a teoria de português, não vai dar tempo de você ver tudo até a data da prova. E você vai ficar preso de novo naquela cilada do sistema de educação tradicional. Agora você tem que ir para as questões, para a parte prática. As teorias não vão cair, gente. Você fica vendo 12 horas de uma aula mostrando lá como que é a definição de adjunta de nominal. Não vai cair isso na sua prova. Você precisa, claro, entender o global daquilo, mas a aplicação prática daquilo. Você ficou a vida inteira tentando decorar esses nomes e tem trauma de português, de matemática, de todas as matérias por causa disso. É muita teoria e pouca prática, está na hora de ir para a prática. Fuja do rebanho. O rebanho nunca vai para um lugar legal. Faça igual a cabrinha esperta aqui, ó. Fuja, porque o rebanho vai para abate, o rebanho, a manada vai para tosa. Então fuja disso, tá bom? Se você entendeu o que eu estou falando aqui, ó, digita aqui, hashtag não sou rebanho. A galera que estava no evento aqui, meu nome no Diário Oficial em 2021, vai concordar comigo. Alguém aqui estava no evento? Digita aqui, ó, não sou rebanho. Quero saber se você concorda comigo, beleza? Então, ó, lembre-se, pode digitar aqui, beleza? Ó, segredos dos profissionais. Já falamos sobre isso. Engenharia reversa e lei de Pareto. Você domina 20%, chega no 80%. Inevitavelmente, você estudando com muitas questões do jeito que eu mostro para você no curso, você vai ter milhares e milhares de questões, você vai dominar o resto também. Ó, a galera aqui, ó, não sou rebanho, boa, tamo junto. Então, continue aqui com a gente, ó. Olha o que eu puxei aqui, gente, para você entender como é importante estudar por questões, principalmente em concursos como esse, da VUNESP, que tem uma estabilidade nas provas e que tem milhares de questões. Olha aqui.
Se você for puxar o filtro perfeito para português, né, e claro, além daquele filtro mais específico que são as últimas provas do TJ de São Paulo, se você puxar aqui, ó, português, VUNESP, nível médio, 3.722 questões. Matemática, 2.401 questões. Raciocínio lógico, 482 questões. Informática, 1.676 questões. E ainda, ó, informática aqui está aberto, não tem filtro de anos. Mas se você puxar aqui, ó, de 2017 para frente, dá mais de 1.000 questões. Tem muita questão para trabalhar em informática e você tem que evitar desperdício. Se você quiser estudar toda a teoria da informática, de todos os programas, cara, você vai ser um Bill Gates em conhecimento lá, mas não vai passar na prova, porque não vai dar tempo. Beleza? Então você tem que estudar com questões, baseado em questões e entender os padrões da prova, do jeito que a gente mostra no curso, beleza? Agora, ó, se você entendeu tudo que eu tô falando para você, quero fazer um comparativo aqui, ver se você concorda comigo. Se a gente tiver aqui, ó, Joãozinho e Mariazinha, os dois vão começar a estudar para concurso agora. O Joãozinho vai estudar com 420 horas de teoria. Vai começar agora. Ele vai pegar uma aula lá e falar, não, preciso de teoria, preciso ter a base para eu começar a estudar. A Mariazinha, que viu essa apresentação aqui, ela vai começar a fazer um estudo com centenas, milhares, o máximo de questões que ela puder até a data de prova. Vai fazer engenharia reversa, vai entender seus erros rapidamente, enquanto talvez o Joãozinho nem faça questões. Quem você acha que vai chegar na frente? A Mariazinha ou o Joãozinho? Quem estuda por questões ou quem estuda por teoria? Quem você acha que vai ganhar essa prova? Quem você acha que vai chegar com chances reais de aprovação? Quem você acha? Tem vídeo de como estudar lei seca? Tem, dentro do curso eu mostro na prática como que você vai estudar cada uma das disciplinas, tá bom? Vocês concordam comigo? Quero saber agora, gente. Comenta aqui. Concorda ou não concorda? Mariazinha, quem está estudando por questões. Alguém aqui acha que o Joãozinho vai chegar na frente? Cara, o Joãozinho não vai conseguir nem ver o conteúdo. Em 80 dias, não existe. Ó, Maria. Ó, como eu canto. Gustavo, se não tiver computador, tem algum problema estudar pelo celular? Eu estudei muito pelo celular. Natan, muito. É questão de costume, cara. Tá? Informática, dá uma olhada na aula bônus que tem com o professor Fernando Nishimura, que a gente fala um pouco sobre isso. Informática, eu acho que vale a pena você, pelo menos em alguns períodos aí, fazer um corre para tentar fazer aquele treino que eu mostro para você dentro do curso, que a prática é muito importante. A prova da VUNESP, gente, é uma prova muito prática. Então faz total sentido você dedicar um tempo ali do estudo para treinar essa parte prática também. Tá bom? Quem estuda por questões, Mariazinha, não sou rebanho, beleza. Então é só para ver aqui se eu estou sendo claro com vocês, beleza? Ó, então, entenda, gente, olha os benefícios da engenharia reversa. Você economiza tempo, você economiza dinheiro, porque tempo é dinheiro sim, tá bom? E você tem mais efetividade, certo? Então só tem a ganhar e você tem que utilizar esse fundamento. Lembra que se você não passar nesse concurso, se você não se jogar de cabeça e não criar a oportunidade de passar nesse concurso, você vai perder aqui, ó, mais ou menos uns 175 mil reais. Esse é o salário de 2 anos de um servidor aqui, sem contar aqueles benefícios, sem contar adicional, salário puro. 175 mil reais em 2 anos. Então pensa como isso vai ser transformador e como vai valer a pena. E lembre-se, com tudo isso que eu mostrei para você, eu mostrei que tempo de estudo não significa aprovação. Se você seguir esses fundamentos, você viaja no tempo. Tem um monte de gente estudando aí há 6 meses, 1 ano, 2 anos para esse concurso, só que fica só vendo vídeo aula. Essa pessoa não vai chegar na sua frente se você seguir tudo que eu mostrei aqui. Você vai chegar bem na frente dela. E o mesmo que uma pessoa fale, eu estudo 12 horas por dia. Se você estudar 2 horas por dia, desse jeito que eu estou mostrando, você chega na frente dela também. Isso aconteceu comigo e vai acontecer com você, certo? Então, ó, eu quero te perguntar uma outra coisa ainda, uma outra coisa importante. Alguém aqui acha que não tem capacidade de passar no concurso? Alguém acha aqui que é burro, que não tem capacidade para passar no concurso? Comenta aqui. Alguém acha que não tem capacidade? Gustavo, você recomenda imprimir todo o material pós-edital? Cara, se você sente essa necessidade, agora é o momento de imprimir. No pré-edital eu falaria para você não imprimir. Se você sente essa diferença, pode imprimir. Mas não é isso que vai fazer a total diferença, não. Ó, eu sou burro. Cara, é muito comum ouvir isso. Só que assim, ó, a ciência prova para você que é o contrário, que não existe. A disciplina é que determina o sucesso de qualquer pessoa em qualquer prova. Já fizeram estudos gigantescos disso. Eles pegaram uma amostragem grande de pessoas em um sistema parecido com um concurso. Uma faculdade lá dos Estados Unidos fez isso, faculdade da Pensilvânia, da Filadélfia, e eles concluíram no estudo deles, eles mediram inteligência e disciplina das pessoas, e as pessoas que tiveram as notas maiores em qualquer prova são as pessoas que têm disciplina. Então, na dúvida, trabalhe sua disciplina. Quando você se coloca como burro, como burra, sabe o que acontece?
você tem um pensamento preguiçoso, que você pensa, eu não tenho capacidade, isso não é para mim. Deus não olhou para mim e falou, nossa, você vai ser inteligente, você vai passar em provas. Então é muito fácil você dizer não, você não se esforçar, não pagar o preço nesses 80 dias, sentar a bunda lá no seu sofá e ficar horas na Netflix, enquanto você poderia estar estudando e daqui a 80 dias mudar a sua vida. Então é um pensamento preguiçoso. E entenda isso para você mudar de vez a sua atitude e para você mudar a sua vida. E não sou só eu que estou falando isso para você. A ciência diz isso para você, tá bom? E não é só esse estudo, não. Tem outro estudo que foi realizado na Nova Zelândia que provou cientificamente que as pessoas mais disciplinadas iam melhor em prova também, é claro, e que elas eram mais felizes e mais ricas. Então, trabalhe sua disciplina e nunca mais você vai ter um problema como esse profissional e financeiro na sua vida. Entenda isso, leve isso para a vida. Esgotar o edital, é possível? Aqui vocês já responderam para mim que é possível, certo? Alguém discorda disso? É totalmente possível, cara. Nesse edital aqui é totalmente possível. E é mais que possível, gente. É essencial. Não seja romântico, não existe memorização sem repetição. Você às vezes não gosta de estudar de jeito nenhum e você acha que você vai estudar uma única vez o conteúdo e que você vai garantir sua aprovação para sempre. Isso não existe. Como diria o padre Quevedo, não existe, jamais, jamais, como diria o Mussum, entendeu? Nossa, estou citando só os grandes pensadores do Brasil aqui, né? Vai estar osso. Mas é isso, gente. Não existe memorização sem repetição, você precisa dominar esse conteúdo, você precisa ter contato com o material. Ninguém vai dominar o conteúdo na primeira leitura. Alguém perguntou aqui sobre como que estuda a lei seca, é basicamente isso. Você tem que repetir o processo. E entenda, às vezes você vai demorar um mês para esgotar o edital, porque você lê, você nunca estudou direito, às vezes você tem dúvida de um termo, você precisa entender o significado. Se você não entender o significado das palavras, você não está estudando, você está enrolando, você está me enganando, está se enganando. Você tem que trabalhar sua interpretação de texto. Lembra que faz parte do processo? Só que assim, na primeira leitura você vai demorar mais porque você tem que aprender esses conceitos, você tem que pesquisar, às vezes parar para pesquisar, só que na segunda leitura você já viu tudo aquilo, você já está em processo de repetição, de revisão, então você vai ter mais qualidade e mais velocidade. Pensa, quando você assiste um filme 2 vezes, na segunda vez você percebe coisas que você não percebeu, você começa a decorar a fala, não é assim que acontece? No estudo é a mesma coisa, gente, tá bom? Então, uma verdade inegável para mim, com esse plano emergencial, você consegue chegar competitivo no TJ de São Paulo. Concorda comigo? Sim ou não? Digita aqui no chat agora. Quero saber se você concorda comigo. Sim ou não? Isso daqui para mim, cara, não existe ponto contrário. É uma verdade inegável. Disciplina em tudo que quer. Exatamente. Sim. Então, beleza. Então, eu tô sendo claro. Tá todo mundo dizendo sim aqui. É importante que vocês entendam. Vocês têm que me dar esse feedback, porque senão a gente para e começamos a retomar alguns conceitos aqui. Todo mundo entendeu? Então, bora para frente. E entenda. Olha essa tabelinha aqui. Vou colocar em tela cheia. É a hora de você tirar um print, inclusive, se você quiser. Tira o print, posta lá no Instagram, posta nos stories, marca a gente, que aí depois a gente reposta. Dá uma olhada nessa tabela aqui, Essa tabela é o mapa da mina dos concurseiros profissionais que vão pensar, inclusive, em ir além do TJ de São Paulo. O TJ de São Paulo é o primeiro passo. Se você garantir sua aprovação no TJ de São Paulo, sua vida tá ganha, cara. Você vai ganhar 6 pau e meio. Se você entender, como eu mostrei para você que a carreira é muito boa, você pode chegar a ganhar lá 20 pau, trabalhando com home office, com qualidade de vida, tudo que o tribunal pode oferecer para você. E olha aqui, tá vendo essas matérias aqui com destaque vermelho? Essas matérias, elas são o núcleo duro dos concursos de tribunais. Só a legislação de pessoas com deficiência, que provavelmente é uma matéria que vai ser extinta, porque agora mudou a resolução do CNJ, que cobrava em todos os concursos essa legislação, mas no TJ de São Paulo ainda pediram, tá bom? Agora é facultativo, não é mais obrigatório. Mas se você dominar esse conteúdo aqui, e o TJ de São Paulo já vai fazer você dar esse primeiro passo de dominar essas matérias, você está pronto para todos os concursos de tribunais do Brasil. Gente, eu faria 2 concursos nesse ano, preto no branco, já publicados, o TJ de São Paulo e o TJMG, TJMMG, o Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais. Esse salário aqui está errado, tá? Não é 3.700, é quase 5 mil reais, contando com o benefício que eles têm lá de alimentação. Então, eu faria essa prova agora no dia 31/10 do TJ de São Paulo, foco total nela. No dia seguinte, já, na segunda-feira depois da prova, eu já faria um planejamento de adaptação para o TJM de Minas Gerais, e eu prometo fazer um vídeo com vocês para fazer isso na prática, junto com vocês aqui, se vocês quiserem. Alguém quer que eu faça isso?
Comenta aqui se você quiser, porque aí eu já vou me programar para depois da prova, a gente fazer um pós-edital aqui, um pós-prova, e já fazer essa adaptação para o TJM, porque o TJM já tem prova marcada para o dia 5/12. E para o TJM, ó, você já estudou português, você já estudou informática, claro que a banca é diferente, você vai fazer algumas adaptações, mas é coisa leve. E na parte de direito, você já estudou alguns pontos também. E o edital do TJM é muito pequeno. Tá? Então eu faria essas duas provas, inclusive você pode fazer a sua inscrição depois da prova do TJ de São Paulo, porque a inscrição, se eu não me engano, vai até 4 de novembro, a inscrição do TJM, com provas em 5/12. Eu faria os dois concursos. Inclusive, a gente liberou uma promoção para vocês aqui, né? Quem entrar no nosso curso hoje, tem o link aqui na descrição do vídeo, você vai ter a possibilidade de comprar junto com ele o curso do TJM, que vai seguir a mesma estrutura aqui do TJ de São Paulo, com 50% de desconto, só para quem adquirir os dois juntos, tá? Então, vale a pena você aproveitar. E olha aqui, você vai ter 2 provas nesse ano e você está pronto para todos os concursos, cara. Depois vai ter o Ministério Público de São Paulo, você está pronto, totalmente pronto. Ano que vem vai ter o TRE, para nível médio lá, TRE de São Paulo, maior TRE do Brasil, nível médio R$ 8.500, e você já deu o primeiro passo. Na prática, você vai ter que se adaptar em direito administrativo, que tem um perfil um pouquinho mais doutrinário, e se adaptar na parte de eleitoral. Basicamente isso, você nunca mais vai começar do zero para nenhum concurso, para nenhum outro concurso, inclusive concursos ótimos daqui do estado de São Paulo. A VUNESP domina os concursos regionais. Quem é de São Paulo sabe disso. O concurso da sua prefeitura, se você é de São Paulo, provavelmente é da VUNESP. E se você está pronto para o TJ de São Paulo, você vai muito bem nesse tipo de prova, tá? Eu passei dentro das vagas no concurso aqui da Prefeitura de Suzano, porque eu tinha base para o Ministério Público para o TJ de São Paulo, entendeu? Vai abrir depois o concurso de oficial de justiça do TJ de São Paulo, você está muito bem encaminhado também. Deu para entender? Você entra num processo de concurseiro realmente competitivo, tá? Ó, por todos esses fundamentos, você vai ter que concordar de novo comigo aqui, e eu quero saber se você concorda. O TJ de São Paulo é a maior oportunidade para você começar agora. Dá para garantir sua aprovação e dá para você ir além ainda e se tornar um concurseiro que independe de notícia, que independe de qualquer risco, porque você vai ter várias aprovações e você vai acabar escolhendo em qual órgão você vai ser nomeado. Faz sentido para você? É uma verdade inegável? Concorda comigo? Sim ou não? Comenta aqui, quero saber. TRF3 vem em 2022. Sim, ele vem para o cargo de segurança. Né, o cargo que mais chama mesmo de técnico vai demorar um pouquinho mais. O técnico da área administrativa, que a gente teve material também, teve um monte de gente que foi aprovada com o nosso material. Inclusive tem depoimento deles aqui, depois se vocês quiserem eu mostro. A Raquel, por exemplo, começou a estudar 4 meses antes da prova e passou em um concurso que é bem mais concorrido que esse, na verdade, e muito mais pesado. Tá bom? Ó, concordo sim, 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 sim. Até que horas vai a live? Tá. Cara, tem um conteúdo mais importante aqui ainda para vocês. Continua comigo aqui, ó. Então, gente, ó, olha só o que você aprendeu hoje. A gente está aqui, ó, na prática, 1 hora e pouquinho em conteúdo mesmo, né? E olha o que você conseguiu hoje, só com esse esforço que você fez para entender, e eu tenho certeza que, se você está iniciando, foi pesado, mas foi transformador. Faz sentido ou não? Concorda comigo? Você aprendeu como esgotar o edital 3 vezes, pelo menos, ainda mais que você pode personalizar seus estudos e fazer bem mais do que isso, como eu mostrei para você, como eu fiz, e priorizar o que mais será cobrado, que é o mais importante nesse momento. Você tem que seguir essa estratégia, que é um pouco mais específica mesmo para o TJ de São Paulo. Você aprendeu como evitar desperdício, evitar esses desperdícios, encheção de linguiça que normalmente tem nos grandes materiais de cursinhos que nós conhecemos, e como que você pode ter resultados até 10 vezes mais rápido. Nossa senhora, nossa, estou engasgando aqui, gente do céu, o que está acontecendo comigo? Está faltando um ar aqui para mim. E como ter resultados, vou pagar aqui no meio da live, aí não fica legal, né? Como que você pode ter resultados até 10 vezes mais rápidos com os fundamentos dos materiais enxutos, certo? E você aprendeu na prática como garantir sua aprovação no TJ de São Paulo, e como diria Buzz Lightyear, que aí já não é um pensador brasileiro, como eu citei o Mussum aqui, é um pensador norte-americano, ir ao infinito e além, certo? Deu para entender isso daqui? Vou adaptar para o bebê, com certeza, os fundamentos são os mesmos, tá bom? Para o bebê eu recomendo demais que você faça o curso geral da aprovação ágil, veja os conteúdos que tem, principalmente na 3ª edição do livro da aprovação ágil, que vai te deixar, ó, tinindo voando para essa prova. Esgotei o material em 3 dias, ó que legal, cara, ó como é totalmente possível, tá bom? E, gente, ó, olha o que você aprendeu aqui em pouco mais de 1 hora de live. E agora, ó, eu quero fazer mais uma pergunta de novo, para quem falou que não dava tempo de passar no TJ de São Paulo. Você acha que dá tempo? Sim ou não? Quem mudou de opinião aqui? Ó, com 4 horas de estudo por dia, ele esgotou em 3 dias, ó, o Daniel Ribeiro aqui. Gu, fala sobre estudar atualidades. Depois, no final aqui da live, eu vou abrir um espaço para tirar todas as dúvidas de vocês. Quero saber até se tem alguém que quer entrar ao vivo comigo aqui, que a gente tem essa possibilidade aqui. Alguém quer entrar ao vivo comigo aqui? Que a gente, só que assim, tem que ser jogo rápido, né? Porque provavelmente vai ter um monte de gente querendo entrar. Ó,
Um sim, ó, tá vendo como já mudou? Então, tá vendo como é totalmente possível, gente? É questão de você entender esses fundamentos e lembre-se, se você ainda tem qualquer dúvida sobre isso, ó, lembre-se do que eu tô falando aqui, pode vir me cobrar depois. Um monte de gente, enquanto você fica duvidando da sua própria capacidade, fica duvidando do que eu estou mostrando aqui, um monte de gente vai começar a contar, quando sair a lista de aprovados, que começou a estudar no pós-edital. Esse tipo de concurso é o principal concurso que permite que você faça esse tipo de coisa. A gente do Instagram aqui, ó, eu estou no Instagram aqui transmitindo ainda, tá bom? Não vai ter como eu continuar, porque minha bateria aqui já era, tá bom? Ele vai apagar. Então, bora para o YouTube, tá bom? Vou continuar lá no YouTube e você tem a possibilidade de entrar comigo lá ainda. Então, entra lá no YouTube, o link está nos stories. Deixa eu só encerrar aqui e desligar meu celular, porque eu vou ficar sem celular, tá bom? Dá tempo, a galera falando que sim. Entenda isso, tá bom? Para você não se arrepender, comece agora. Você não tem risco nenhum se você executar essa estratégia aqui, pensando em se tornar um concurseiro, inclusive, profissional. E eu sei que foi muito conteúdo, né, para vocês. A cabeça de vocês provavelmente deve estar mais ou menos assim. Acho que algumas pessoas vão se identificar. Veja se... E aí, quem tá com a cabeça fervendo assim, ó? Eu sei que foi muito conteúdo, cara, não teria nem como eu mostrar passo a passo como que você vai executar engenharia reversa, como que você vai estudar cada uma das matérias. No nosso curso, por exemplo, tem 10 horas de conteúdo prático mostrando na tela, passo a passo, como que você tem que estudar, né? Eu coloco você como se estivesse aqui do meu lado na cadeira e eu te mostrando passo a passo qual que era o meu processo de estudo para você poder replicar, certo? Então não teria como eu mostrar isso para você em uma live de 1 hora e pouquinho, seria totalmente possível, e até por isso nós criamos toda a estrutura do curso aqui. Eu quero saber se eu posso mostrar para você como que funciona o nosso curso e como você pode entrar ainda. E eu tenho uma novidade,